Olá, queridos, tudo bom? Que Deus esteja abençoando a sua vida. Estamos de novo com você, mais uma semana, mais um programa Palavra Rema, um programa de estudos da Palavra de Deus. Estamos aqui para aprender do Senhor, estudarmos a Palavra de Deus, falarmos do amor de Deus, dizemos que Ele é especial. E para fazer esse programa essa semana comigo, eu tenho ele, meu companheiro de programa, principalmente do livro de Mateus, Pastor Carlos Leite. Pastor Carlos, Deus abençoe. Obrigado, pastor Zé Carlos, obrigado, amigos e irmãos em Cristo. Tem valido a pena receber suas orações. Acreditamos que as pessoas têm acompanhado e têm orado também por nós, para que a gente cresça, desenvolva o conhecimento da palavra de Deus. E eu acho grato esse programa porque nós estamos estudando o Evangelho de Mateus, coisa tremenda. E queremos que isso se prossiga, né? Prossiga até o fim. Amém. E vamos juntos com você, fazendo esse programa. Então eu peço que você pegue Bíblia, caneta e papel, afinal vamos estudar na Bíblia. Nada melhor que estudar na Bíblia. É meia hora, é muito rápido. Nós vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. O tempo de você pegar Bíblia, caneta e papel. E eu volto já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Queridos, estamos de volta. Foi muito rápido. E nós estamos estudando o livro de Mateus. Mateus, nós vamos no capítulo, estamos no capítulo 9. E nós lemos semana passada, no versículo 15, mas nós vamos começar de novo no 14. Vamos voltar no 14, paramos no 14, vamos voltar no 14, que é onde os discípulos de Jesus são questionados. E eu peço que você pegue a sua Bíblia e vamos dizer, pastor, o que ele diz em Mateus capítulo 9 e o versos 14? Vamos lá então, voltando àquele versículo que a gente já tinha estudado, para dar um contexto bom, né, para você poder entender. Então, no versículo 14, fala o seguinte: então chegaram os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Olha só. Então, os discípulos de João, que são João que tinha batizado Jesus, e era muito comum ter, os discípulos eram aqueles que seguiam. Os discípulos de João agora que estava na prisão, João estava na prisão, e os discípulos dele chegaram a Jesus, a ele, dizendo: por que nós e os fariseus, nós os discípulos de João e os fariseus, jejuamos muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam? Eles jejuavam 2 vezes por semana, que era o comum daquela época. E eles foram questionar Jesus a respeito do jejum, porque muitas vezes nós questionamos assim, por que nós fizemos e o outro irmão não faz? Por que nós fizemos isso e o outro irmão não faz? Olha só a resposta de Jesus para eles, agora, pastor Carlos Leite, no versículo 15. Versículo 15. Vale a pena frisar em cima desse versículo, pastor José Carlos, que o único jejum que havia na lei mosaica era o jejum do dia da expiação, que era feito uma vez, o jejum apenas no dia da expiação, né? E os fariseus jejuavam. Exatamente. E os fariseus, eles jejuavam 2 vezes por semana, né? 2 vezes. E os discípulos perguntaram, né, para Jesus isso. E a resposta vem aqui no versículo 15. Respondeu-lhe Jesus. E é isso que a gente tem que prestar atenção, hein, no que Jesus
vai falar agora. É possível que os amigos do noivo fiquem de luto enquanto o noivo ainda está com eles. Dias virão quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Procurei Atos 13, vou ler o 2 e o 3. E Jesus disse, quer dizer, diz a introdução do novo pacto. Porém, podem... Atos 12, né, pastor? Atos Apóstolos, capítulo 13. 13. Só segurei que eu já vou clicar aqui, tá? Tá. Olha só. Podem os filhos que estão nas bodas andar triste enquanto o esposo está com eles? Jesus, que ele está dizendo, ele era o noivo. Não era o tempo de jejuar. Jesus era o noivo. Quando eles podem, os filhos que estão nas bodas andar triste enquanto o esposo está com eles? Aí ele continua, mas dias virão que lhe será tirado o esposo, quer dizer, falando na morte, na ressurreição e na ascensão de Cristo, né? Aí ele conta o versículo, então jejuarão. O jejum se aplica... Pode continuar. O jejum se aplica quando há algo mal que se precisa consertar, da qual a vinda de Cristo resolverá. Então, enquanto estamos aqui, nós precisamos jejuar. Mas enquanto Jesus estava com eles, eles não iam jejuar. Mas quando Jesus for tirado, depois da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, eles iam precisar jejuar. Olha só que diz em Atos, capítulo 13, versículo 2 e 3. Enquanto serviam, adoravam e jejuavam. Vamos lá, virando a página. Jejuavam ao Senhor. O Espírito Santo lhes ordenou: separai-me agora Barnabé e Saulo, para a missão a qual os tenho chamado. Diante disso, depois, estou lendo 3 agora, né? Depois disso, depois de jejuarem e oraram, depois que jejuaram e oraram, lhes impuseram as mãos e os enviaram. Interessante. Vamos lá, Atos também, né? 14, 23. Aqui, vamos lá. Então Paulo e Barnabé lhes constituíram presbíteros em cada igreja, e tendo orado e jejuado, eles os consagraram aos cuidados do Senhor, em quem havia crido. Então, Atos vem dizendo o seguinte, o livro de Atos vem falando que Deus fala, depois que o mestre foi tirado, cada atitude que vão tomar precisa ser jejuado e orado primeiro, antes de uma atitude. Foi assim com Barnabé e com Paulo, foi assim Paulo lá na frente, mas enquanto Jesus estava aqui, não, vai virar um tempo, que é o tempo agora. Agora, nossas atitudes como cristãos, nós precisamos jejuar. Não é que os discípulos não vão precisar jejuar e orar, não. Depois você vê os discípulos jejuando e orando, para tomar atitude. Mas antes, enquanto Jesus estava aqui, Jesus vem dizer, não, enquanto eu estou aqui, não é isso, eles vão ficar comigo. Agora, a hora que eu sair, eles vão ter que jejuar e orar. Enquanto Jesus estava com os discípulos, eu vejo que ele era o Espírito Santo na vida dos discípulos, né? Era ele que ensinava, era ele que instruía. E quando ele foi morto, e é o nosso tempo que nós vivemos hoje, né? Hoje, para nós pastorearmos a igreja, pastor, mediante as lutas que a gente tem, ensinamentos, retaliações que muitas das vezes nós sofremos, a gente só aguenta no ministério se nós praticarmos o jejum. Veja bem, pastor Carlos, olha só, Jesus é muito claro sobre isso. Enquanto Jesus estava aqui, ele era o Consolador. Sim. Ele era que animava, mas ele disse, eu vou ao Pai. Não fique triste, eu rogarei ao Pai. E ele lhes enviará outro paracleto, a palavra paracleto, uma versão de Consolador, outra versão de advogado. A versão original no grego quer dizer paracleto. O que é paracleto? É alguém que está pronto para lhe ajudar. Enquanto Jesus estava aqui, ele estava pronto para ajudar. Tremendo. Mas Jesus vai falar aqui, já vai apresentando sua morte, quando eu sair daqui, eles vão ter que jejuar, porque vai vir outro Consolador, e eles precisarão jejuar e orar. Eles precisarão fazer isso, mas enquanto eu estou com eles, eu estou ensinando. Sim. Por enquanto eu pago o preço por eles, Jesus pagou o preço por nós. Daqui a pouco eles vão ter que jejuar e orar para que o Espírito Santo venha
através dele. Olha só o que ele diz, pastor, no versículo 16. Atos dos Apóstolos, né? Não. Ah, tá. Mateus, vamos, voltando para Mateus. Mateus 9:16. Ninguém coloca remendo novo em roupa velha, porque o remendo força o tecido da roupa e o rasgo aumenta. Olha aí, ó. Ninguém põe remendo novo, remendo em pano novo. Quer dizer, aqui Jesus está falando no novo pacto, na nova aliança que Jesus está fazendo. Remendo novo em roupa velha. É. Ele está falando aqui. Olha só, em veste velha, o pacto antigo, tá? Que era o jejum que eles faziam para a expiação. O jejum que eles faziam, por quê? Para a velha aliança. Porque tal remendo se recuperar. É um plástico. Se faz pior ruptura. Ao retornar à lei, piorará a situação. A cruz é o novo pacto. É o novo no velho. É o novo pacto. Então ele está falando o quê? Sobre a nova aliança e a velha aliança. Ele está dizendo que agora a nova aliança. Jesus veio fazer a nova aliança. E o próprio jejum mudaria. Não seria aquele jejum que eles faziam. Sim. Para a lei. Mas agora é o da graça. E eles estavam ensinando isso. E o novo pacto ainda não tinha vindo. Porque o pacto começa na cruz. A igreja nasce na morte da cruz. Aleluia. Na ressurreição. Ali começa tudo. Ali começa o novo pacto. E agora sim, começa um novo jejum, uma nova aliança, um novo mérito. Então nós jejuamos nos preparando para morar no céu. Para morar no céu, para uma nova aliança. E ele continua falando sobre isso, pastor Calei, no versículo 17. A mesma coisa, olha só. Posso ler? Pode. Nem se põe vinho novo em odres velhos, que ele está falando, né, reensinando e comparando com agora o vinho novo, né? Não se põe vinho novo em odres velhos. Se o fizer, os odres rebentarão, o vinho se derramará e os odres se estragarão, mas se põe vinho novo em odres novos, assim ambos ficarão conservados. Aleluia. Ó, não se põe vinho novo. Quando ele fala esse vinho novo, é o novo pacto. Em odres velho, visualmente de couro. Aliás, rompe-se os odres. O vinho novo é a parte do couro. O vinho que se derrama retornará a lei frustrada da graça. Lê lá em Gálatas capítulo 2 e o versos 21. Gálatas capítulo 2 e os versos 21. E se perde, quer dizer, a lei, ela destrói a graça. Então você não mistura lei com graça. Porque eles estavam dizendo que era uma lei, fazia parte da lei, Sim. da lei dos fariseus. E Jesus vem falando, o jejum não é por causa da lei, o jejum é para matar o seu corpo. Olha só o que diz aí em Gálatas capítulo 2, versículo 21. 2:21 de Gálatas. Vamos lá, gente. 2:21 está aqui. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Vem falando na morte de Cristo, Jesus não sentido. Porque a lei não mistura a lei com graça. Esse jejum que eu estou questionando é um jejum da lei. Vai vir um tempo que vai começar a graça. Eles vão ter que jejuar. E depois os discípulos jejuavam. Não é que nós estamos livres de jejuar. Você viu, eu li lá em Atos os pontos, não é que jejuavam. Não é que nós estamos livres, mas não se jejua por causa da lei, vai se jejuar na graça. Os odres, ou os couros, mas o vinho novo, aí Jesus quando mas o vinho novo, você põe em odres novos. Né? Ouros novos. Porque assim juntos, ambos se conservarão. O novo pacto deve funcionar somente pela fé, ouros novos, e não pela obra da lei. Quer dizer, pela graça. Então Jesus falando na lei e na graça, ensinando, agora ele está ensinando quem? Os discípulos de João. Então vocês são a lei. Jesus veio se batizar para que se cumprisse toda a lei. Veio para que a lei se cumprisse. Mas agora ele está ensinando os seus discípulos a graça. Enquanto ele está ensinando a graça, eles não vão jejuar. Mas quando a graça iniciar, aí eles vão jejuar. Certo. Basicamente ele está dizendo, eu estou ensinando para eles a graça. Enquanto eu estou ensinando a graça, o jejum não iniciará. Mas a hora que a graça começar, eles vão ter que jejuar. Porque o Espírito Santo vai ensiná-los a isso.
E apontando para a volta de Jesus, para o dia do arrebatamento, né? É por isso que nós... E o que vem a ser o jejum? O jejum que hoje nós fazemos pela graça significa a morte das nossas vontades e a ressurreição da vontade de Deus em nossas vidas. Nós só conseguimos executar o querer de Deus quando nós estamos enfraquecidos da carne e vivificados no Espírito. Você só consegue congregar, pastor Zé Carlos, a pessoa só consegue obedecer à graça de Deus e permanecer na graça de Deus e não se desviar dela, se ela se consagrar no Espírito. Mas não falar mais sobre isso logo após o intervalo. Vamos ao intervalo e voltamos já. Você que está angustiado, talvez você está triste, sem amigos. Você se encontra enfermo e está precisando de uma oração. Você tem dúvidas e precisa de um conselho amigo? Deseja que alguém, ao menos, lhe faça uma visita em seu lar e traga a providência divina? Então você pode ligar agora mesmo no 3045-6400. A Igreja Santuário da Família está de portas abertas para você. Anote aí, você vai precisar. 3045-6400. Santuário da Família. O ministério que leva você para o caminho certo. Jesus. Graças a Deus. Falamos no bloco anterior sobre lei e graça, e Jesus estava falando sobre isso, e é muito comum você ver Jesus pregando a palavra, e logo depois de ele pregar a palavra, os milagres aconteciam. Jesus estava e os milagres aconteciam. E ele estava ensinando agora os discípulos de Jesus, os discípulos de João, falando sobre o jejum. E agora ele vem no versículo 18, pastor. Olha o que acontece no versículo 18. Enquanto ele estava falando, um dos dirigentes da sinagoga aproximou-se e, ajoelhando-se diante dele, rogou: minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e viverá. Veja bem, Jesus ele estava falando para o discípulo João, de repente veio um homem da sinagoga. Veio já com a notícia ruim, veio com a notícia que para muitos já não tinha esperança. Enquanto ele falava essas coisas sobre o jejum, né, o tempo do versículo, quer dizer, o versículo anterior, eis que veio um principal, Jairo, e o adorava. Quando você vai ler na Bíblia que a pessoa adora a Jesus, quer dizer que ele reconhece Jesus como soberano, como Senhor. Quando ele vem, ele adora Jesus, ele reconhece Jesus como Senhor e Messias. Ele disse, dizendo: minha filha acaba de morrer, está moribunda, mas vem, impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Ou ela vai tornar a vida. Reconhecimento de Jesus, mas era alguém que era importante na sinagoga. Era alguém que era principal da sinagoga. Mas ele ouviu falar dos milagres que Jesus fazia. E ele acreditava que Jesus era o Salvador. Somente Deus tem poder para dar vida e tirar vida. Israel conhece muito bem isso. Quando ele chega, Jesus disse: se você impor a mão sobre ela, ela viverá. Quer dizer, ele está reconhecendo a soberania de Jesus Cristo. Entendeu? Eu creio que tu és soberano. Eu creio que tu és Messias. Se você impor a mão sobre minha filha, o milagre vai acontecer. Quer dizer, ele reconhece Jesus como o Messias de Israel, pastor. Sim, verdade, sem reservas. Você vê, né, gente, que a humildade desse líder da sinagoga, né? Desse líder de uma sinagoga, você vê que a humildade dele fê-lo reconhecer a grandeza de Jesus. E por causa dessa fé e confiança, na certeza de que Jesus é o Senhor para ele naquele momento, por isso que ele veio humilde, ele reconheceu que Jesus estava acima dele, que podia fazer aquele milagre em prol da sua filha.
E isso acontece na igreja também. Quando a pessoa ela se levanta e fica cobrando, reclamando de que o milagre não aconteceu, o milagre fica cada vez mais distante dela. Mas quando o pastor Zé Carlos, a pessoa vem humilde, esse é o segredo, vem humilde, vem com humildade, precisando do milagre, mas ela vem com humildade, mas ela reconhece que Jesus é o Senhor desse milagre, aí o milagre acontece. Só o versículo 19, pastor. Vamos lá. Jesus, então, levantou-se e seguiu com ele, e seus discípulos o acompanharam. Jesus estava sentado, conversando com os discípulos de João, explicando para eles a diferença da lei e da graça. Aí chega Jairo e fala com Jesus. Jesus levantou-se e seguiu, quer dizer, imediatamente. Ele falou com Jesus, imediatamente. Jesus pôs-se em pé e seguiu ele. E junto dele foram os seus discípulos, para uma causa muito difícil. Uma causa que a lei não permitia que tocasse em pessoas mortas. E Jesus foi e o seguiu. Jesus foi e não questionou, não falou, não questionou, levantou-se e foi, e vamos embora. E ele seguiu a Jairo. Para onde? Em direção da casa de Jairo. Por quê? Porque a filha de Jairo estava moribunda, estava a ponto de morrer. Jairo sabia que não tinha solução, que ela iria morrer. Precisava que Jesus fosse à casa dele. Fosse lá, ele acreditasse o mestre, fosse na casa dele, diferente já do general romano. O general romano, e por isso que eu não vi nem Israel tanto a fé. O general romano disse, não, você não precisei, porque você é um homem de autoridade, basta uma palavra sua, e você será curado. E ele sabia o que era autoridade. Mas Jairo não, Jairo já queria que Jesus fosse na cadeira. Jesus levantou e foi segui-lo, e foi até a sua casa. Olha o que aconteceu, começa a acontecer agora no versículo 20. Na seguida, entre onde Jesus estava e a casa de Jairo. Olha o que acontece, pastor Carlos. De repente, uma mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, alcançou-o por trás e tocou na borda do seu manto. Olha só, a minha versão diz, eis que, pastor Carlos, de repente, quer dizer, uma interrupção entre a casa de Jairo e o local que Jesus esteve, houve uma interrupção. Eis que, ou de repente, uma mulher que padecia de fluxo de sangue. Pega aí Levítico, capítulo 15 e o versículo 25. Quer dizer, essa mulher, ela estava com fluxo de sangue, no físico e cerimonialmente. Provavelmente, olha só o que diz, o que a lei dizia sobre as pessoas. Levítico 15 e Levítico 25. 15 e 25. Sobre as pessoas que tinham fluxo de sangue. Uma desordem feminina. Olha só o que diz Levítico 15 e 25. Já está aqui na mão. A mulher que tiver hemorragia, isso em Levítico, ó, na lei. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal, será considerada impura, como durante o tempo de sua menstruação. Pega em Números 15 e 37. Quer dizer, a mulher estava com fluxo de sangue. E a lei dizia que ela era impura. Ela não poderia estar no meio da multidão. Havia 12 anos que ela era imunda, considerada pela lei. Lembra que eles estão vivendo debaixo da lei, a graça não começou. Há 12 anos ela era considerada como imunda. Nós vemos lá, está em Levítico capítulo 15, versículo 25. Chegando-se por detrás, tocou na orla, na borda, embaixo, das suas vestes. Provavelmente, quando nós falamos isso, até hoje tem, você vai em Israel e eu tenho algum, que é aquele manto que você usa de oração. Sim, Agora eu esqueci. Tale. Provavelmente ela tocou na borda do tale de Jesus. Que é comum entre os judeus. Ela foi e tocou na borda. Olha só, na borda, Números 15. uma azul branca usada de 4 pontas da roupa superior. Essa borda da veste era uma borda azul e branca, usada nas quatro pontas da roupa superior. Números 15, do 37 até o 41. Vamos lá. Os pingentes das capas.
O Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás, para que se observe ao longo de todas as suas gerações, que se façam borlas, franjas nas pontas de suas vestes, e se ponha um cordão azul celeste em cada uma delas. Vamos lá. Dessa forma, as borlas estarão sempre ali, para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos de Yahvé e os cumprais, não seguireis os desejos do vosso coração, nem os vossos olhos, após os quais andais adulterando, a fim de que vos lembreis de obedecer a todos os meus mandamentos, e santos sereis a vosso Deus. Essa era a roupa dos judeus. Até o 40 só. Essa era a roupa dos judeus. Então eles tocaram, onde? Na borda, sobre toda a sua geração. Então ela foi e tocou nessa ponta, nessa ponta aí, que tinha na roupa do judeu da época, porque era lei. Pastor Carleito, mas vamos falar mais sobre isso amanhã. Muito obrigado, pastor. Eu que agradeço. Então amanhã a gente está aqui de volta para meditar nessa palavra maravilhosa que vai trazer muita vida para a sua família e para você, em nome de Jesus. Pastor, esteja orando por nós. Querido Deus, amado Deus, poderoso Deus, que essas vestes, que essa orla dessas vestes, das tuas vestes, como aquela mulher hemorrágica tocou, assim também, meu Deus, essa pessoa agora, ao tocar, meu Deus, na televisão, ao tocar agora nas minhas mãos, que ela seja curada, que ela seja liberta, que o milagre aconteça. Meu Deus, nós estamos falando de coisas sagradas, aonde os homens de Deus e o próprio Senhor Jesus Cristo usou. Que esse milagre aconteça também, meu Pai, na vida dessa pessoa enferma, doente, desenganada. Meu Pai, se essa pessoa que está nos assistindo agora, se ela estiver desenganada, que passe a tua veste sobre ela e que ela seja curada em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Olha só, permitindo Deus, nós estamos amanhã, nesse mesmo emissora, nesse mesmo horário, com mais um programa, a Palavra Rema. Que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o Senhor sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor, sobre ti, levante seu rosto e te dê a paz. Até amanhã, se Deus permitir.